Se você tem uma placa dedicada, nesse vídeo eu vou trazer um passo a passo de como você definir essa sua placa dedicada como placa principal para rodar jogos, programas, aplicativos e outros. Então, pessoal, fica até o final do vídeo que essa dica é uma dica de ouro. Olá, pessoal, eu sou o Nilton, sejam bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, aproveite, pessoal, se inscreve, dá aquela força para o canal crescer. Deixa também o seu joinha que vai fortalecer o canal ainda mais. Lembre de ativar o sininho de notificações, que é para vocês serem notificados pelo YouTube quando eu postar um vídeo aqui no canal. Se tiver alguma dúvida referente a esse vídeo, poste nos comentários que na medida do possível vou tentar responder. Como falei no início, pessoal, se você tem uma placa dedicada, seja ela NVIDIA ou seja ela AMD, e quer definir essa placa dedicada como placa principal para rodar os seus jogos, aplicativos e outras ferramentas, fique até o final do vídeo, não pule, que essa é uma dica de ouro que provavelmente não é algo que você vê todo dia na internet. Lembrando que eu estou usando uma versão do Windows Pro, e eu falo isso porque tem versões que são limitadas, tá? Versão Home ou linguagem simples, e nem tem todos os recursos oferecidos pela versão profissional do Windows, mesmo que você tenha uma placa dedicada e com os drives atualizados. Então, fica atento para esse detalhe, para quando você for seguir o passo a passo, seguir as configurações, você ver se o seu sistema operacional é uma versão Pro ou uma versão Home, ok? Uma outra coisa que você precisa é ter os drives mais recentes, tá, pessoal? Seja ela da NVIDIA ou da AMD. Tem recursos que o Windows oferece, que você vai poder configurar, tá, algumas opções gráficas, se você tiver os drives mais atuais. Não adianta você ter aqueles drives que vem instalado com o Windows, que a maioria das vezes não vão funcionar. Então você precisa ver qual placa que você tem aí, qual modelo, né, qual fabricante, e baixar os drives mais recentes para que você possa obter o melhor desempenho e prosseguir com as configurações que eu vou mostrar. Muitas vezes a gente tem um computador, seja desktop ou notebook, que tem uma placa dedicada que vai dar um melhor desempenho ao seu computador, principalmente quando for rodar jogos e ou programas gráficos em 3D, né? A gente pensa que só instalando os drives vai resolver o problema, mas não é bem assim, tá, pessoal? Eu vou mostrar isso na prática e mostrar aqui para vocês que realmente você precisa fazer algumas configurações extras para que você obtenha, né, o melhor da sua placa dedicada, né? Porque às vezes ela fica aí no seu computador, mas fica como se fosse encostada, não estivesse fazendo nenhuma diferença. Vou mostrar aqui para vocês que aqui nas configurações de desempenho, veja que eu tenho a placa integrada, que é a Intel, está em uso, ó, 2%, e veja que a placa dedicada NVIDIA não está em uso nenhuma porcentagem. Se eu abrir qualquer aplicativo, como por exemplo, eu estou aqui no navegador e não estou usando nenhum recurso dessa placa integrada da NVIDIA. Agora, se eu abrir uma outra ferramenta, como por exemplo, essa ferramenta de captura, que geralmente, às vezes, ela requer um pouco de processamento, tanto do processador como de placas, né, seja ela integrada ou seja dedicada, veja que a NVIDIA, né, continua em zero, sinal que ela está estacionada. Se formos aqui no indicador da NVIDIA, né, esse indicador mostra se há alguma ferramenta, algum programa, algum jogo, se está usando a placa ou não. Veja aqui, ó, não há aplicativo sendo executado nesta GPU, que é a GPU da NVIDIA, ok? Então, vou mostrar na realidade, na prática, como que funciona. Vou abrir aqui as configurações da minha placa NVIDIA. Lembrando que essas configurações que eu vou mostrar, a maioria dos modelos da placa NVIDIA tem as mesmas configurações, pode diferenciar de modelo para modelo, tá, pessoal? Mas a maioria tem. E se sua placa é AMD, você precisa ver as configurações da sua placa. Especificamente esse vídeo aqui, algumas configurações que eu vou mostrar, é para a placa NVIDIA. E outras configurações que eu vou mostrar mais adiante, serve também para outros modelos, seja NVIDIA, qualquer modelo, seja AMD, qualquer modelo, desde que os drives estejam atualizados e que a placa dê suporte, ok? Então, veja que aqui na gerenciador de configurações em 3D, veja que está seleção automática, ó, ou seja, o sistema vai selecionar automaticamente. O que acontece muitas vezes é que você abre um aplicativo qualquer e o sistema não seleciona, porque ele é configurado, né, para rodar na placa integrada. Se for aqui em programas, né, veja que as configurações, ela está aqui, ó, usar configuração global, ou seja, selecionar automaticamente, ó.
Porém, muitas vezes você usa ou abre um programa, instala um jogo, né, que requer uma processação gráfica melhor e o sistema não seleciona automaticamente. Então, essa primeira configuração eu vou fazer aqui na placa, ok? Para você, como por exemplo, em configurações globais. Não vou colocar seleção automática, vou colocar processador de alto desempenho da NVIDIA, vou aqui em aplicar, vou esperar as configurações serem aplicadas, pronto. Se formos aqui em programas, né, configuração de programa, também vou selecionar alto desempenho da NVIDIA, ok? Aplicar, o que eu estou fazendo? A minha placa que estava como se fosse ociosa, agora eu vou dividir as tarefas entre a placa integrada e a placa dedicada. Agora veja o que acontece quando eu estou usando essa ferramenta de captura da Microsoft. Ó, vou tentar fazer aqui uma nova captura. Ó, já começou a usar a placa NVIDIA, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui em fechar, mas se vocês perceberem aqui, ó, tá marcando que eu estou usando 4% da GPU, ó, NVIDIA, ó, tá vendo? Mostrou que eu estou gravando, ok? Que eu estou usando o processador da GPU da NVIDIA. Mas para isso, pessoal, não basta tão somente eu fazer essa configuração aqui, porque às vezes com essa configuração não vai resolver o problema. Vocês viram aqui a ferramenta de captura usando a GPU, a NVIDIA, porque eu já tinha adicionado ela manualmente para usar o processador de alto desempenho da NVIDIA. Se formos aqui em programas, tá? Você tem a opção de adicionar cada programa por aqui. Por exemplo, veja que ele está adicionado. Ó. Aqui, ó, a ferramenta de captura está configurada para usar o processador de alto desempenho da NVIDIA, mas isso eu fiz manualmente, tá, pessoal? Então, se você quiser adicionar um outro programa, né, aí um jogo ou um navegador, como por exemplo, se você vir aqui na sua lista, quando você tem os drives instalados, você tem uma lista aqui dos programas que você pode usar, né? Ou você pode adicionar aqui manualmente, tá, pessoal? No jeito mais recente, você pode escolher um dos programas aqui, ou você pode selecionar a pasta de A a Z, com o nome, tá? Aí você escolhe um programa. Se você não encontrar aqui, tá? Um programa específico, você vem aqui e procura. Vou dar um exemplo. Ó, aqui já tem um caminho que eu já tinha feito isso antes, mas eu não quero fazer isso agora. Vou mostrar aqui, adicionar um outro programa aqui. Computador, disco C. Eu venho aqui em programas, né? E venho aqui nesse da Tecnit, que é da Camtasia. E aqui eu adiciono como, por exemplo, esse cara aqui, tá? Aí eu seleciono aqui, ó, as configurações globais ou processador alto desempenho da NVIDIA. Eu venho aqui em aplicar. Da próxima vez que eu for executar esse programa, ele vai usar a GPU dedicada à NVIDIA para ter um melhor desempenho, ok? Mas eu aconselho a vocês não fazer por o próprio gerenciador de configurações da sua placa dedicada, não, porque pode dar erro depois. Existe uma outra forma, tá, pessoal, de você fazer sem ser por aqui. Isso aqui é um exemplo. Se você não tem a opção de fazer por aqui, eu vou dar um outro exemplo que é bem mais prático e mais fácil, ok? A gente vai lá nas configurações do computador, vem aqui ó, em jogos, tá? Aqui você vem aqui ó, nas opções de modo de jogo. Lembrando que se você tiver uma versão home do Windows 11, talvez você não tenha as opções. A primeira coisa que você deve fazer é ativar esse modo aqui, ó. Modo de jogo. Otimizar seu PC para jogar desligando coisas em segundo plano, ok? Então, você vem aqui, ó, em elementos gráficos, tá? Aí você vem aqui, ó, configura isso aqui, tá? Para você ter essas opções aqui, você precisa ter os gráficos atualizados da sua placa gráfica, ok? Ative essas duas opções aqui, ó, reduz a latência e melhora o desempenho. Você precisará reiniciar o computador, aplicar essa configuração aqui, tá? E também você ativa essa outra opção aqui. Agora o modo ou método de você adicionar cada programa manualmente é você vir aqui, ó, em procurar aquilo que eu fiz para o gravador de tela. Deixa eu voltar aqui. Então, se você não encontrar um programa, o que você faz? Você quer adicionar um programa? Deixa eu fechar aqui. Quer adicionar um programa à sua lista para rodar com alto desempenho? Então, você vem, executa o programa, ok? Como, por exemplo, vou rodar aqui esse programa, a ferramenta de captura. Deixa ela minimizada, vem aqui no seu gerenciador de tarefas. Vocês vão perceber que ele está aqui em execução. Você vem na opção aqui, ó, botão direito do mouse, abrir local do arquivo, ok? Então você copia este caminho aqui, ó, da ferramenta, botão direito do mouse, copiar como caminho, ok? Aqui você já pode fechar.
E agora, nas configurações, para você adicionar aquele programa jogo ou ferramenta que você quer que ele rode com alto desempenho, né, com a sua placa dedicada, você vem em procurar e aqui você cola aquele caminho, tá? Você apaga as duas aspas, tá? Ele já está aí, mas é porque eu já tinha feito isso antes, tá? Aí você apaga isso aí. Aí você vem aqui, ó, em adicionar ou abrir. Aí você veja que ele foi adicionado, ó. Aí você vem aqui nas opções. Você tem aqui permitir que o Windows decida, não. É claro que isso é opcional. Ou usar o alto desempenho da NVIDIA. É claro, para usar o alto desempenho da NVIDIA, você precisa ter uma placa de vídeo instalada com os drives, né? Se fosse AMD, aí você teria informação que seria AMD. Então é só você clicar em salvar, né? Pronto, você pode assinar qualquer programa por aqui, tá, pessoal? E configurar de que forma que ele vai rodar. Economia de energia, permitir que o Windows decida, ou não usar otimização para jogos nem nada, etc. Então você configura seu modo. Então toda vez que eu for rodar essa ferramenta, né? Se eu vim aqui em desempenho, né? Ele vai mostrar para mim, como por exemplo, que eu vou estar usando, né? Já começou a usar aqui, tá vendo? Só em arrastar, ele já mudou alguma coisa aqui. Se for clicar aqui em gravar um novo, clicar aqui em gravar novo, aí vocês vão perceber que ele está usando a parte da GPU, tá vendo? 1%, 3%, ou seja, eu estou dividindo a tarefa, né? Da parte gráfica entre a placa integrada e a placa dedicada, né? 12%, ou seja, vai desafogar o seu sistema, vai deixar o seu sistema bem mais rápido, bem mais fluido, principalmente para quem usa jogos, né? E se você for aqui no indicador, é claro que isso é diferente, pode ser diferente pelo modelo de placa que você usa, ele vai ver que ele está aqui, aplicativo sendo executado nessa GPU NVIDIA, ok? Então, pessoal, você pode usar qualquer ferramenta, qualquer jogo, por exemplo, vamos adicionar o navegador, né? Só lembrando que nem todos os programas que você adiciona, eles vão aparecer aqui no indicador, tá? Porque alguns programas, mesmo que você adicione, ele não requer muito uso de processador gráfico, ok? Então, nem sempre ele vai aparecer para você. Então, vou dar um exemplo aqui, vou adicionar aqui o navegador, copiar aqui o caminho como fiz anteriormente, copiar como caminho, vou voltar lá nas configurações do sistema para mostrar como que funciona isso. Deixa eu minimizar isso aqui, as configurações do sistema. Vou lá na parte de jogos, vou no modo de jogos, elementos gráficos e vou aqui em adicionar. E aqui vou colocar o caminho, ok? Vou apagar as aspas, tá? Vou adicionar. E aqui eu tenho a opção qual modo eu vou usar alto desempenho da NVIDIA e salvar. Pronto, ele já está configurado para rodar com o processador da NVIDIA, ok? Então deixa eu fechar aqui. E se você perceber, quando eu abrir aqui, ó, ele já vai mostrar que eu estou com esse programa usando aplicativo sendo executado na NVIDIA GPU, ok? Então mesmo que ele esteja aqui, não está funcionando, ele está aberto porque eu não encerrei. Ele está aqui, ó, em algum lugar do planeta. Então ele está aqui, ó. Como eu não encerrei, ele vai mostrar para mim. Se formos aqui nas configurações de desempenho, né? A certa hora ele vai usar isso aqui. Só que o navegador ele não usa muita coisa, então tá usando aqui, ó. Só eu clicar, deixa eu atualizar a página aqui. Ele mostrou para mim, tá vendo? Então aí, pessoal, uma ótima dica. O que acontece é que às vezes a gente tem uma placa dedicada, né, que vai dar melhor performance no sistema. E a gente só instala os drives achando que já resolveu o problema. Opa, tem uma placa, opa, meu sistema melhorou. É claro que vai melhorar, mas se você configurar, você vai ter melhor desempenho, você vai deixar seu computador bem mais rápido, os aplicativos, o programa, os jogos, iniciando bem mais rápido, sabe? Ter melhor desempenho. Não é só instalar os drives. E esse método que eu mostrei para vocês, ele funciona tanto pelo próprio gerenciador de configurações da sua placa dedicada, como também pelas próprias configurações do sistema. Eu aconselho vocês fazer pela configuração do sistema, que é bem mais fácil de você remover um programa, tá? Se você não quer mais de algum problema, remove, pronto, acabou o problema, né? Já com o gerenciador, para você remover, é mais complicado, ok? Então, eu aconselho você fazer pelas próprias configurações do sistema, porque o Camtasia eu posso remover, mas tem uns
Se eu colocar aqui, ó, essa ferramenta, eu não tenho a opção de remover, tá vendo? Então pode dar problema depois. Então você fazendo pelas configurações do sistema é bem mais prático e bem mais básico de você remover pelas próprias configurações do sistema. Então pessoal, fica aí a dica. Se você tem uma placa dedicada, essas configurações vai melhorar muito o seu sistema em forma de desempenho, vai dividir as tarefas entre a placa integrada e a placa dedicada. Você vai ver a melhor performance em jogos. Então você faça isso aí, depois deixa seus comentários